A Web Rádio Fraternidade apresenta o programa Palavras para a Alma. Apresentação de Ana Tereza Camasmi. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza. Olá, amigos da Web Rádio Fraternidade, aqui é Ana Tereza falando e vamos começar mais um programa Palavras para a Alma, com a nossa alegria de sempre, o prazer de encontrar, o prazer da gente conversar sobre o Espiritismo e as nossas experiências cotidianas, né? Como é que a gente pode olhar para nossas experiências, né, do dia a dia à luz desses ensinamentos tão claros, né, que o Espiritismo nos oferece. Então, gostaria de conversar sobre esse retorno à nossa vida cotidiana que estamos perto de atravessar, não é? Daqui a algum tempo, não sei exatamente quantos dias ou semanas, mas se avizinha a possibilidade da gente retornar às nossas atividades, né? E eu gostaria de esclarecer, de poder te ajudar a compreender que esse processo de retorno vai exigir de cada um de nós muita paciência. Porque assim como a gente demorou para se adaptar, ficar em casa 24 horas, e tivemos várias consequências desse retorno, né? Sentimos dor aqui, dor ali, doeu as costas, doeu o pé, a gente engordou, a gente teve insônia, trocou o dia pela noite, sentimos dor nas costas porque a gente nunca tinha feito tanta faxina em casa. Quantas mudanças, não é verdade? Tivemos também tantos conflitos familiares porque a gente também nunca ficou tanto perto, tanto tempo, tão junto uns dos outros. Então as áreas de atrito ficaram muito presentes, né? Então realmente esse tempo da pandemia, estou falando aqui do início, né? Ou até para aqueles que ficaram isolados e sozinhos também nunca haviam ficado tanto tempo consigo mesmos, né? Então, o início da pandemia, que requeriu de cada um de nós o isolamento social, trouxe experiências inéditas para a gente, que levamos um tempo para nos adaptar, né? Nós somos adaptáveis e a flexibilidade de cada um tem um tempo, né, de manifestação. Mas depois desse tempo que nós estamos em casa, quase 3 meses, quando a gente for retornar para as atividades, as nossas atividades não são coisas que estão lá paradas esperando a gente voltar como se fosse um objeto, né? A gente vai precisar de muita energia, vamos ter que empreender muita energia para o recomeço. Porque, em primeiro lugar, todo mundo estava afastado das suas atividades, então todos vamos ter que reconstruir juntos esses modos de retorno. E esse retornar vai exigir da gente também uma readaptação corporal. A gente não deve retomar tudo de uma vez. Não é bom para a gente isso. Não temos saúde para isso, nem psíquica, nem física para isso. A gente precisa cuidar de nós, né? Cuidar desse retorno, fazer isso com muito amor, com muita calma, né? Então a gente precisa ir pensando nesse retorno gradual. Assim como o governo está pensando em fazer um retorno gradual, ou seja, que tipo de serviços vão ser autorizados a voltar, começando pelos essenciais, depois os menos essenciais, a gente precisa fazer o mesmo trajeto de volta. Vamos retornar para aquilo que é essencial e aos poucos vamos inserindo as outras coisas. Então não volte de uma vez só. Faça um processo gradual e você vai sentir desconforto mesmo assim. Porque seu corpo está acostumado a uma rotina que não tinha, mas agora já acostumou. Então você vai ter que implementar uma nova rotina. Então tenha paciência com você, de você fazer esse retorno devagarinho, né? Num tempo que for possível. O que você puder ralentar, faça isso. Isso não é preguiça, isso não é medo, isso não é procrastinação, não é nada disso. Nós estamos saindo de um grande susto. Nós estamos saindo de um momento de trauma, né? Então a gente precisa ser cuidadoso com as nossas almas, cuidadoso com os nossos sentimentos, cuidadoso com o nosso corpo físico, que é muito importante, né?
E aí, para nos acompanhar nessa reflexão, eu aqui peguei a carta de Paulo aos Romanos, naquele pedaço que é muito conhecido, que Paulo de Tarso diz que não faz o bem que quer, mas aí faz o mal que não quer, não é? É muito interessante essa reflexão de Paulo, porque ele está dizendo uma coisa muito importante no versículo anterior, né, a esse tão conhecido. Ele fala assim, eu estou lá na carta aos Romanos, eu estou no capítulo 7, né? Ele está dizendo assim, lá no versículo 18. O versículo 19 e 20 é aquele que diz que eu não faço o bem que eu quero, mas faço o mal que eu não quero, né? Mas antes, olha o que ele está falando antes. Ele diz assim, eu sei que habita em mim, isto é, na minha carne, não habita bem nenhum, pois, olha que interessante, o querer o bem está em mim, mas não o efetuá-lo. Então, o que Paulo de Tarso está dizendo para a gente? Que existe uma distância entre eu saber o que é bom para mim e eu fazer o que é bom para mim. Então, o que vai acontecer com a gente? O que está acontecendo com a gente agora? Por isso que eu estou falando desse retorno para você cuidar de você. Porque você sabe o que é bom para você, mas ainda não consegue fazer isso na mesma proporção. Mas já é uma beleza você saber o que é bom para você. Porque às vezes a gente passa muito tempo na vida da gente sem saber o que é bom para a gente. A gente faz o que dizem que é bom para a gente. Então a gente leva um grande tempo para nos autorizar a fazer o que é bom para a gente. Porque parece errado, parece egoísmo. Nós vamos ter uma batalha com os outros para poder manter essa distância, esse respeito pelo bem que a gente já sabe que é. Então, saber o que é o bom pra gente, beleza. Agora nós vamos fazer um esforço para poder efetuar o bem. É isso que ele está dizendo. Eu sei qual é o bem, mas eu ainda não consigo efetuar, não está em mim ainda. Ou seja, está em processo, né, gente? Então, a gente precisa entender isso. Se o bem em mim está em processo, o bem de efetuar, né? O bem expresso, o bem nas ações cotidianas, então eu preciso, com o meu livre-arbítrio, né? Saber que nós somos donos, né? Que nós temos livre-arbítrio para poder agir, começar a fazer um planejamento de retorno. Por que não? A gente não pode fazer planejamento para entrar em pandemia, mas a gente pode fazer um planejamento de retorno. Que tal você pegar um pedaço de papel e começar a listar por ordem de importância, o que é essencial para você? Que coisas que você acha que são essenciais nesse retorno? Vai colocando essas ações essenciais. E nessas ações essenciais, você vai listando do mais importante no sentido do mais essencial, mas lembra de acrescentar aí práticas que você tenha adquirido na pandemia que você gostaria de permanecer. Então vamos imaginar que você começou a praticar meditação durante a pandemia. Então agora você vai colocar nesse teu novo planejamento a meditação que você tanto gostou de fazer. Vamos imaginar que você acrescentou na pandemia tomar um chá todo dia, né? Um chazinho que você plantou no seu vasinho da janela da cozinha, você percebeu que você teve tempo de plantar o chazinho, né? A plantinha de erva cidreira, erva doce, não sei, e você tem tomado esse chá todo dia. Você pode incluir isso na sua prática diária, na tua volta. Então, faz uma lista do que é essencial e faz uma lista também de práticas que contribuíram para o teu bem-estar e equilíbrio na pandemia. Então, você vai manter e sustentar essas práticas agora no teu retorno. Então, isso vai entrar lá no teu cotidiano. Então, escreva isso. Por que eu estou dizendo que é importante escrever, gente? Porque quando a gente escreve, a gente está fazendo esse caminho que Paulo de Tarso está falando. Ó, eu já sei o bem, eu já quero o bem, mas não está em mim ainda o efetuar o bem. Então, qual é a ponte entre o bem que está em mim, no sentido daquilo que eu quero, mas eu ainda não estou conseguindo efetuar? A ponte é eu tomar consciência disso e visualizar ações dessa prática do bem. Então, quando a gente escreve, né, eu vou meditar todo dia, eu vou plantar, eu vou tomar chá da plantinha que eu fiz, todo naquele exemplo simples. Eu consegui tomar todo dia, de manhã, água quando eu acordo. Eu consegui fazer uma prece quando amanheço. Então, gente, escreve, porque quando a gente escreve, a gente toma consciência
E aí a gente sai da imaginação, da fantasia, e a gente vai colocar no nosso planejamento diário. Responsabilize-se pelo esse autocuidado. Prepare-se para o retorno. Faça práticas de autocuidado, que elas estejam inseridas no teu processo de retorno. E aí retornar, em vez de ser algo que nos assusta, vai ser algo que eu já tenho algum tipo de planejamento para estar nele. Então, não é algo que vai me pegar de repente, nem é uma obrigação. Eu vou poder voltar com bem-estar, com autocuidado, com autorresponsabilidade. E aí eu quero terminar com um trechinho de Emmanuel do livro Fonte Viva, capítulo 16, Não te perturbes, que ele diz assim: não te perturbes diante da luta e observa. O que te parece derrota muitas vezes é vitória, e o que se te afigura em favor da tua morte é contribuição para o teu engrandecimento na vida eterna. Portanto, gente, não é hora da gente se perturbar, é hora da gente planejar com otimismo, com fé e esperança. Um bom momento de planejamento para você, um bom retorno para quem já tem que recomeçar agora, e para quem ainda não tem pressa de recomeçar, vamos aproveitar esse finalzinho de reclusão, de isolamento, para a gente se fortalecer, se nutrir e planejar. Um grande abraço para todos. Escreva para o e-mail faleconosco@radiofraternidade.com.br e interaja com a apresentadora Ana Tereza.